Olá! Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje será sobre estudo dos gases. Então, tudo que for relacionado a gases, nós vamos discutir hoje. E uma coisa importante, para quem vai fazer o ERG SpaceX, estudo dos gases, bomba, bomba. Eles amam falar sobre o comportamento deles. Se vocês estiverem ouvindo uma música no fundo, não se importem tanto, porque no caso é o meu vizinho cantando no karaokê. É muita luta, né, gente? É muita luta. Vamos lá. Sobre as características dos gases, eu posso dizer que eles são compostos moleculares, com exceção dos gases nobres. O que são compostos moleculares? Para quem já estudou ligações químicas, vai entender um pouco sobre o que isso quer dizer, porque compostos moleculares estão associados à ligação covalente. Quem compartilha elétrons geralmente formam, né, compostos moleculares, com exceção dos gases nobres, porque os gases nobres não se ligam com ninguém, eles não são obrigados a nada. Então, eles não estão muito afim de interagir. Então, no caso, os gases nobres são gases monoatômicos, porque só vão existir, né, o elementinho lá dos gases nobres. Eles têm alta compressibilidade, quer dizer que eu consigo comprimir essa galera. Só que, observando aqui nesse desenho de cima, eles apresentam alta compressão, porque quando eu vou comprimir, eu também vou mexer um pouco no volume que esse gás está ocupando, né? Mas, se você quiser apertar ali o seu pistão, vocês vão conseguir comprimir bastante esse gás. Então, vai aumentar a pressão. E quando eu diminuo a minha pressão, eu permito que ele se expanda. Se expanda? É isso. Se não for, vai ficar sendo, vocês entenderam. Então, vocês vão permitir que os gases ocupem um volume maior, porque eu diminuí a minha pressão. E eles não vão apresentar volume fixo. Por que eles não vão apresentar volume fixo? Porque eles vão entrar num volume que derem para ele. Olha, gás, se você quer ficar nessa sala aqui da minha casa, você pode ficar à vontade, ele vai ocupar aquele espaço. De boa, qualquer lugar. Se você pegar um gás e colocar dentro desse êmbolo, ele vai ocupar o volume que tem esse êmbolo. Outra coisa legal sobre os gases é que quando eu diminuo a minha temperatura, o que vai acontecer? Eles vão ocupar um espaço menor. Eles vão vão se contrair, no sentido de que eles não vão ter muito movimento, entendeu? Tipo quando está com frio, então a gente se contrai todo, a gente tenta ficar mais coladinho possível, porque você quer ocupar um espaço menor. E quando tá calor pra caramba, o que acontece? Quando aumenta a temperatura, ele ocupa um espaço maior. Tipo quando tá calor, tudo bem. A gente percebe que as ruas ficam mais movimentadas quando tá calor, a galera vai pra rua, então elas ocupam um volume maior, né? Ocupam um espaço maior. Para entender um pouco sobre os gases, nós precisamos saber quais são os sistemas internacionais que eles vão estar relacionados e também quais são as variáveis que vão estar associadas aos gases. Nossa primeira variável aqui é a pressão. A pressão, ela pode apresentar a unidade milímetros por mercúrio, atm e pascal. Quando eu falo de atm, aqui nesse meu quadrinho, eu estou dizendo que um atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, que também equivale a 1 pascal, beleza?
Temperatura. A minha temperatura, ela vai ser obrigatoriamente em Kelvin. Então, atenção à conversão aí. Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273. E por fim, nós temos aqui o nosso voluminho. O volume, ele pode ser representado por centímetros cúbicos, decímetros cúbicos e metros cúbicos. Então, aqui, quando eu falo de centímetros cúbicos, ele está associado a 1 ml. Aqui, quando a gente fala do decímetro cúbico, nós podemos associá-lo a 1 litro. E metros cúbicos equivalem a 1000 litros. Belezinha? Vamos embora. Vamos lá. Sobre transformações gasosas, nós temos as transformações isobáricas, quando a minha pressão é constante, isotérmica, quando a minha temperatura é constante, e isocórica, quando o meu volume é constante. Lembra das variáveis que a gente acabou de ver? Pressão, temperatura e volume. São elas que vão nortear os cálculos com gases. Quando a minha transformação ela é isobárica, ou seja, quando ela apresenta pressão constante, nós vamos analisar a influência da temperatura no volume. Então, esse gráfico ele é típico de uma transformação isobárica. O que ele quer dizer? Que quando eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Então, se a minha temperatura está em 400 graus Celsius, em 400 Kelvin, quer dizer que o volume dele será de 4 litros. Se a minha temperatura for de 100 graus, 100 Kelvin, quer dizer que o meu volume ele vai ser de 1 litro. Então, quanto maior a minha temperatura, maior também será o meu volume ocupado. Qual é a lei que nós podemos relacionar com transformação isobárica? Volume inicial sobre temperatura inicial vai ser igual ao meu volume final sobre temperatura final. Sobre a isotérmica, quando a minha temperatura é constante, o que vai acontecer? Nós vamos analisar a relação de volume com pressão. Aqui eu descarto a temperatura. Então, quanto maior o meu volume, menor é a minha pressão. Ó, V2 está associado aqui, ó, com P2. E quanto menor o meu volume, maior é a pressão aplicada. Vamos olhar aqui, ó, nesse exemplo. Preste atenção. Pressão 1P, vamos supor que seja 1 atm. E o volume aqui ocupado é 16 litros. E aqui eu apliquei uma pressão de 4 atms. Então, a minha pressão aqui é maior. Logo, o meu volume é menor. Sacaram? Quanto maior a minha pressão, menor é o volume que esse gás ocupa. Quanto menor a pressão, maior é o volume que esse gás ocupa. É isso que esse gráfico quer dizer. Quanto maior a pressão, menor é o meu volume. Ó. Quanto menor é a minha pressão, maior é o volume. Tudo bem? E a minha
fórmula que relaciona transformações isotérmicas é pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. Por fim, nós vamos falar sobre a isocórica, quando eu tenho volume constante. Quando o meu volume é constante, o que vai acontecer? Eu vou relacionar temperatura e pressão. Quanto maior a minha temperatura, maior é a pressão. Isso quando o quê? Quando o meu volume é constante. Igual, aqui eu coloquei uma ilustração sobre a panela de pressão, que a gente determina o volume que a gente quer colocar, que a gente quer cozinhar, né? Muito bem. E quando a gente quer lá, eu quero cozinhar ameaça de leite condensado, porque eu quero fazer doce de leite, né? O que vai acontecer? Eu coloco um volume de água e a minha latinha aqui dentro. O que acontece? Quando a minha temperatura aumenta, a panela ela começa a chiar, né? A temperatura aumentando, ela vai criando pressão ali dentro. Por quê? Porque as partículas de vapor da água elas começam a bater lá dentro, elas começam a colidir umas com as outras e também com as paredes do recipiente. Sendo assim, elas aumentam a pressão. Nesse caso, pressão inicial sobre temperatura inicial vai ser igual a pressão final sobre temperatura final. Preste atenção, os gráficos são importantes. Equação geral dos gases será pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura vai ser igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura, o famoso PV tipo Povotor. Quando a minha pressão ela é constante, o que vai acontecer? Essa variável some, porque ela é constante. Então, pressão volume inicial sobre temperatura inicial vai ser igual ao volume final sobre temperatura final. Agora, quando a minha temperatura é constante, descarto a temperatura e a minha fórmula será pressão inicial vezes volume inicial vai ser igual a pressão final sobre vezes volume final. E quando eu tenho volume constante, isso aqui Ralo-Chan, vaza, eu vou ter minha fórmula pressão inicial sobre temperatura inicial, pressão final sobre temperatura final. Como isso funciona no exercício? Vamos observar aqui esse exemplo. Um gás ideal, confinado inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 15 atm e volume de 100 litros, sofre diminuição no seu volume de 20 litros e um acréscimo na sua temperatura de 20 graus Celsius. A temperatura final do gás é... Vou dar aqui 3 segundos para vocês pensarem. Vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer aí por vocês mesmos. Então, o que eu sugiro? Sempre anotem as informações que vocês têm, sabe, do ladinho. Eu sempre coloco temperatura, 27 graus Celsius, pressão, 15 atm, volume, 100 litros. E assim, eu vou observando quais são as unidades que eu tenho que trocar, o que eu posso manter e tudo mais. Aqui o que acontece? Ele falou que houve uma diminuição do volume em 20 litros. Então, o meu volume final será 80 litros. Olha o inicial aqui, 100. Houve aumento da temperatura em 20 graus Celsius. Então, se eu tinha 27 inicialmente, ou seja, 300 Kelvin, se houve aumento de 20 graus Celsius, quer dizer que a minha temperatura final será 320 Kelvin. Depois disso, amados, partiu jogar na fórmula. Ele quer saber o quê? A pressão final. Eu tenho pressão inicial, 15 atm, vezes volume inicial, que são 100, dividido todo mundo por 300. Vai ser igual
a pressão que eu quero descobrir, pressão final, vezes o meu volume final de 80 sobre todo mundo dividido por quem? Pela minha temperatura final, PVT por Votó. Prontinho, descobri qual é a minha pressão final. Foi? Gente, olha, esse aqui é o momento, é o auge da nossa aula de hoje. Porque volume molar, assim como estequiometria, é muito cobrado e é muito importante que vocês saibam saber a relação entre mol com volume. Vamos lá, um volume molar é o volume ocupado por um mol de moléculas ou átomos de gás, nas condições normais de pressão e temperatura, ou temperatura e pressão, CNTP, a famosa CNTP. Então, quais seriam essas condições normais de temperatura e pressão? Temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E pressão 1 atm. Às vezes a questão lá nem te fala assim, nas CNTPs, ela só te joga lá, ó, dê a deixa, tá bom? Tá na temperatura de 0 graus e pressão tá atm, hein? Saiba o que você vai fazer. Então, atenção a isso, tá bom? Nem sempre ela vai sinalizar que está nas CNTPs, ela só vai jogar as condições lá das temperaturas e das pressões. Outra coisa, se é volume molar, eu estou relacionando a quantidade de mols. Logo, um mol de qualquer molécula, qualquer átomo que você queira analisar, será igual a 22,4 litros. Sendo que, atualmente, o nosso volume molar é de 22,71. Mas, o que acontece? A questão vai te sinalizar quando ela vai usar 22,71 e quando não vai usar. Ela só sinaliza o 22,71. Se ele disse para você que está nas CNTPs e não te fornece valor nenhum de volume molar, você já atribui que é 22,4, tá? Se ele te falar, considere volume molar 22,70, 22,71, aí sim, você já está considerando as condições normais atuais, tá bom? Então, um mol de qualquer coisa sempre será associado a 22,4 litros, ou caso seja sinalizado pela questão 22,71. Vamos lá. Aqui eu peguei um exemplo do gás metano. Ó, preste atenção, isso são para gases, hein, povo? Por favor, não vai fazer essa associação para litro, para líquido ou para sólido, não. Aqui eu tenho o gás metano, CH4. Eu tenho ele aqui sozinho, único e exclusivamente. Então, eu tenho 1 mol desse gás. Maravilhoso, 1 mol. Qual será a massa associada a esse mol? Qual vai ser a massa molar desse gás metano? Peguei na minha tabelita de sempre. Ó, massa do carbono 12. Massa do hidrogênio é 1. Só que temos 4 hidrogêniozinhos aqui. O que a gente vai fazer? 1 vezes 4. 1 vezes 4 mais 12 igual a 16 gramas. E unidades de moléculas, se eles te quiserem te perguntar. Quantas moléculas tem, amada? Vocês já sabem. 6 vezes 10 é 23, ou, para quem vai fazer prova discursiva, 6,02 vezes 10 é 23. Por fim, nosso querido, amado, novo volume molar, que está associado a 22,4 litros, tá bom? Então, 1 mol de gás metano, ele vai ter 22,4 litros nas CNTP. Segundo exercise,
Determine o número de átomos existentes em 44,8 litros de gás nitrogênio nas CNTP. Preste atenção. Número de átomos. Quantos átomos eu tenho no gás nitrogênio? 2 átomos, hein? Eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Atenção, é o momento de vocês pausarem e pensarem nessa questão aí. O que vai acontecer? Se tratando de gás nitrogênio, 22,4 litros de nitrogênio. Por quê? Então, quando eu falo de 1 mol de nitrogênio, tenho 22,4 litros. Equivalem a 2. Por que 2? Porque eu tenho 2 átomos de nitrogênio, hein? Vezes 6 vezes 10 a 23. Unidades, aquela constante de Avogadro, lembra? Unidades de moléculas. Ele quer saber o número de átomos, então ele quer saber a quantidadezinha, tá bom? 44,8 litros, que é o que a gente forneceu na questão, ele quer saber o número de átomos existente em 44,8. Isso daqui é a primeira linha, vocês vão sempre a estequiometria, vão relacionar com o que vocês já sabem. São as relações fundamentais. Então, 22,4 litros, você tem que saber que 1 mol de nitrogênio equivale a 22,4 litros. E que dentro desse número de mols de gás nitrogênio, vocês vão ter essa quantidade aqui de nitrogênio, de átomos de nitrogênio. Então, serão 2, porque eu tenho 2 nitrogênios, vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. 44,8 litros, que foi que ele me perguntou, vai ser igual a x. Resolvendo o meu cálculo, multipliquei cruzado, aqui, bonitinho, 22,4x vai ser igual a 44,8 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Resolvendo meu calculite, eu descobri que eu tenho 2,4 vezes 10 a 24 átomos de nitrogênio. Qual é o segredo de uma estequiometria? Saber interpretar o que está te perguntando. Ele me perguntou o número de átomos existentes. Então, quando me perguntam o número de átomos, número de moléculas, eu vou estar associando a minha constante de Avogadro, tá bom? E outra coisa, ele determinou o número de átomos existentes em 44,8 litros. Então, qual seria a minha saída nesse caso? Eu tinha que comparar esse litro com algo em litro. Ele me disse que estava na CNTPs, então eu sabia que 1 mol desse gás nitrogênio eu deveria ter 22,4 litros. Então, é assim que eu faço a minha associação. Litro aqui eu tenho unidades. Então, embaixo desse litro, eu tinha que ter algo em litro também. Questão 3. Qual o volume ocupado por 1,6 kg de trióxido de enxofre nas CNTP? De novo, aqui ele não está relacionando volume. Aqui ele está perguntando qual o volume ocupado por 1,6 quilos. Então, eu vou ter uma relação de massa e volume. Qual o volume? Como é que vocês vão fazer isso? Qual vai ser a minha relação fundamental? Qual vai ser a minha relação elementar? Calculando a minha massa molar, do dióxido de enxofre, eu vou descobrir que, isso daqui são as informações de SO3. Valores em massa. Como eu descobri que esse valor em massa? Calculando a minha massa molar. Então, vai ser 32 mais 16 vezes quanto? 3. Vai dar 80 gramas.
80 gramas. Como ele está nas CNTP, eles vão produzir 22,4 litros de trióxido de enxofre. Só que ele perguntou qual o volume ocupado por 1,6 quilos. Isso daqui, ó, é meu valor de referência. Então, 1,6 quilos, ou seja, 1.600 gramas, equivalem a quanto litro? Quantos litros de trióxido de enxofre? 448 litros de SO3. Quando eu não tenho as CNTP para me localizar, quando ele não diz nada, o meu valor não está nas CNTPs, o que eu tenho que fazer? Eu, fico primeiro nervoso? Não. Você vai olhar para a questão e vai ver quais são as informações que ela está te fornecendo. Quando o meu volume, quando o meu gás está fora das CNTPs, o que vai acontecer? Você vai usar a equação aqui, ó, de Clapeyron, maravilhosa, onde P, pressão vezes o volume, igual a número de mols vezes o R, que é a minha constante, vezes temperatura. Lembrando que número de mols é igual a massa sobre massa molar, tá bom, gente? Pra quem não lembra dessa formuleta aqui, ó, maravilhosa, é o bizu. Então, por você, nunca rezei tanto. Não, nunca rezou, gente, é isso aí. Nesse momento, a gente tem que se apegar mesmo. Ó, N, número de mols, R, constante universal dos gases, sendo que não é 0,0082 não, tá? É 0,082. Vocês entenderam que isso é um 8, né? Que bom. 0,082, tá bom? Vai ser a minha constante universal quando a minha pressão está em ATM, quando meu volume está em litro, quando meu número de mols será mol e minha temperatura seja Kelvin. Se a minha pressão for em Pascal, o meu volume for em metros cúbicos, aqui, ó. Quando essas variáveis mudarem, o meu R não vai ser mais 0,082, será 8,31. Atenção a isso, tá bom? Fora das minhas CNTPs, eu vou utilizar a equação de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Questão 4. Aqui na questão 4, ele está falando: um cilindro contém 1.400 gramas de gás nitrogênio. Determine o volume de gás nitrogênio liberado após o cilindro ter sido aberto na atmosfera, a uma temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm. Se fosse 0 graus Celsius, aí, pô, arrasei, CNTP. Não, aqui a minha temperatura está em 27. Então, como os dados já sugerem para você, você vai ter que usar quem? A equação de por você nunca rezei tanto. Você tem pressão aqui, ó. Você tem pressão, você tem temperatura, você tem o seu R, sempre vai ter. Você tem a massa molar de nitrogênio e você tem a massa do gás nitrogênio. Vamos lá? Coloquei meus valores das incógnitas aqui disponíveis. O que vai acontecer? Pressão 1 atm, R 0,032, temperatura 300 Kelvin. Como eu vou descobrir meu número de mols? Então, aqui, o que vai acontecer? Nós colocamos os valores de todas as variáveis e aqui eu posso fazer por regra de 3, se eu quiser. Se eu não lembrar da minha fórmula de número de mols igual número de mols igual a massa sobre
massa molar, ou eu faço a minha regra de 3. Tranquilo, gente. 1 mol de N2 tem 28 gramas. 1.400 gramas, aqui ó, que é a quantidade de massa que ele colocou do gás de nitrogênio no cilindro, vai ser igual a X. Descobri meu número de mols. 50 mols. Só que ó, vem aqui ó, tudo, substituir. 50 mols. O que está me perguntando? Determine o volume. Então, vamos determinar o volume. Só aplicar na fórmula. Pressão, número de mols, constante universal, temperatura. Resolvendo o meu cálculo, descobri aqui, ó, meu voluminho, 1.230 litros. Só aplicar na fórmula bem de boa. Questão 5. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume comportamento de gás ideal e apresenta as seguintes características. Olha só, gente. Ele já te deu uma pressão, te deu uma temperatura, te deu a massa, te deu o nome do elemento do argônio. Argônio é um gás nobre, então você já sugere que ele está sozinho, ele é monoatômico. Beleza. Eu tenho então, qual é a informação que eu posso buscar com isso na minha tabela periódica? O valor de massa molar. Massa molar do meu argônio, ó, 40 gramas por mol. Eu tenho massa e eu tenho massa molar. O que eu faço? Jogo na formulinha. Número de mols é igual a massa, 0,16 sobre 40. O número de mols será 0,004. Pressão 1 atm. Você quer descobrir o quê? O que ele pediu? O meu volume. Vezes o volume, igual ao número de mols, que eu achei aqui, fazendo o meu cálculo, vezes constante, 0,082, e temperatura em 300 graus Kelvin. Aliás, em 300 Kelvin, grau não. Logo, o meu volume vai ser igual a 0,098 litros. Atenção, gente, quem aí, não sei, quiser fazer a UERJ utiliza o R como 0,08, tá? Se essa mesma questão for feita com 0,08, o meu resultado dá 0,096. Então, fiquem atentos. Mas quem for fazer o R já admite o valor de R como 0,08. Ah, vocês vão encontrar essa informação aqui na tabela periódica. Geralmente ela cita lá. E por fim, nós temos a última lei, né, que rege os gases. Quando a gente fala de lei de Gay-Lussac, essa lei, né, desse cientista, ela está muito associada também à parte de leis ponderais, que eu falei com vocês sobre Proust, que eu falei sobre Lavoisier. Então, aqui na lei de Gay-Lussac, o que ele faz? Ele apenas analisa os gases, só servem para os gases. E lembra quando a gente faz o balanceamento da equação? Esses valores aqui estão relacionados à quantidade de mols. Então, aqui eu tenho 2 mols de gás hidrogênio, eu tenho 1 mol de gás oxigênio e 2 mols de água. Quando todos estão na forma de gás, o que vai acontecer? Esses valores de mol são associados a volumes. Então, aqui eu tenho 2 volumes de gás hidrogênio.
1 volume de gás oxigênio e 2 volumes de vapor de água. Outra coisa importante sobre isso, gente, existe uma proporção. Como assim? Tudo vai existir uma proporção quando uma reação acontece. Quer dizer que essa proporção aqui é de 2 para 1 para 2. 2 para 1 para 2. Quer dizer que quando eu vou fazer uma segunda reação com essas espécies, eu já sei que a relação entre elas é essa, a proporção é essa. Se eu quiser aumentar a proporção, eu tenho que fazer isso de forma certinha. Então, se eu dobrar essa quantidade aqui, a minha relação, ao invés de 2, se eu dobrar, ela vai para 4. Vai ser 2 e 4. 4, 2, 4. Então, tudo tem que trabalhar de forma estequiométrica, ou seja, de forma bem proporcional. Então, se eu for triplicar, vai ter que ser nas mesmas proporções. Se eu tripliquei, eu vou utilizar a quantidade de 6, 3 e 6. Eles vão ser sempre certinhos dessa forma. E outra coisa, por fim, que eu esqueci de mencionar. Gente, quando vocês fazem esse tipo de análise para os gases, quer dizer que... Lembra da lei ponderal de Lavoisier, quando a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos? Quando eu falo de gases, quando eu falo dessa lei de Gay-Lussac, isso não tem mais fundamento, tá? Vocês não precisam ter quantidades iguais de ambos os lados, aqui já se perdem. Vamos entender então o que Lavoisier quis dizer para a gente. No sistema, a uma determinada pressão e temperatura, dois gases A e B, inodoros e incolores, reagem entre si na proporção de 1 volume de A, 3 volumes para B, gerando 2 volumes de um gás irritante C. Então, aqui ele já te disse qual era a proporção. Vai ser 1 volume de A, 3 volumes para B e 2 volumes para C. Então, se ele for fazer um novo experimento, isso tem que ser de forma proporcional. Senão, vai entrar naquela questão de algo vai estar em excesso e algo será limitante. Algo vai impedir com que a minha reação aconteça e algo vai estar sobrando. O que ele foi fazer? Olha, quando 3 volumes de A e 6 volumes do gás B forem submetidos às mesmas condições, o volume final do sistema será... Opa, vamos analisar aqui. Ele tinha 1 de A, agora ele tem 3 de A. Ele tinha 3 volumes de B, agora ele tem de C. Se eu for analisar apenas A, eu vou perceber que de 1 ele foi para 3, ele triplicou. E se eu for analisar B, de 3 ele foi para 6, então ele não triplicou. Aqui ele duplicou. Então as proporções estão erradas, tem algo esquisito no ar. A minha proporção inicial, conforme o enunciado, seria 1 para 3 para 2. Então, ele fez um segundo experimento. Esse segundo experimento, nós podemos observar que ele utilizou, na verdade, 3 volumes de A, 6 de B e, respeitando aqui as minhas proporções, eu deduzi que ele formou 4 de C. Porque o que eu tenho certeza é que se eu tenho a minha primeira proporção, que ela vai seguir de modelo para os demais, correto? Então, se a minha proporção é 1, 3 e 2, e eu percebi que no B ele dobrou, obviamente, no C ele também vai dobrar. Então, de 2 ele vai para 4. Se o B dobrou,
o produto também dobrou. Só que a gente percebe que o A, o que aconteceu? Ele não dobrou a quantidade dele, porque o correto seriam 2 e ele tem 3. Então, o que aconteceu no A? No reagente A, ele vai sobrar. Então, o A, ele está em excesso. O correto seriam, se eu dobrei meu reagente, meu segundo reagente, e eu dobraria também o meu produto, não tem por que o A continuar sendo 3. O correto seriam 2 de A para reagir estequiometricamente. Só que ele colocou uma quantidade a mais. Então quer dizer que sobrou A. O A está em excesso. Quanto de excesso? Um volume. Foi? Fechou? É isso, gente. Acabamos nossa aulinha de gases por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Estudem bastante parte de CNTPs, saibam associar com estequiometria, porque isso cai muito, muito, muito mesmo. Quase que todo ano cai em todas as provas aí de tanto vestibular quanto militar. Então, fiquem atentos a essa parte em específicos de saber associar CNTPs e saber utilizar a equação de Clapeyron. Tá bom? Beijos. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Bons estudos, gente.